E na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e qual a importância da gente ter conhecimento do Plano Municipal de Saúde. Não vou falar sobre a elaboração do plano, já que hoje os municípios eles estão em vigência o Plano Municipal 2018-2021. Então é um plano que já foi elaborado o ano passado. E nós vamos falar sobre a programação anual de saúde, essa sim, que é elaborada anualmente, que fala sobre as ações para a gente atingir os objetivos e metas do Plano Municipal de Saúde. Mais algum município com problema de som ou podemos dar início? Então vamos iniciar novamente. Então o planejamento é uma aposta que desenhamos no presente, com a pretensão de atingir o objetivo no futuro. Então, quando a gente desenha um planejamento, a gente faz o quê? A gente está apostando, mas não no sentido de apostar sem nenhum nexo. Como eu dei o exemplo, até quando nós fazemos uma simples aposta na loteria, antes da gente lançar os números, a gente costuma levantar quais as possibilidades dos números que vão sair mais. A gente pode fazer um levantamento estatístico. Planejamento é a mesma coisa. Antes da gente planejar qualquer ação, a gente precisa fazer inicialmente um levantamento das necessidades. Esses levantamentos eles podem ser através de um indicador, por exemplo, o CPOD. Ele pode ser através da necessidade detectada, como, por exemplo, o maior acesso à população a um determinado serviço. Ou a gente pode ir através de indicadores de morbidade, ou seja, prevalência de uma determinada doença, fazer ações para diminuir aquele indicador, ou seja, nós vamos estar levantando tudo que existe no município para que a gente possa estar, então, fazendo um levantamento das necessidades, também um levantamento do problema, onde a gente está apostando em ações que poderiam estar solucionando esse problema. Assim como nós, outras pessoas estão construindo projetos semelhantes ou diferentes do nosso e também desejam alcançar os objetivos pretendidos. Por isso que a gente fala que o planejamento ele é de suma importância quando nós falamos de equipe. Não adianta um coordenador ou um gestor fazer um planejamento de suas ações se ele não tem a mesma visão que um profissional que está na ponta, ou seja, ele tem uma visão micro do processo. Todo gestor ele tem de ter uma visão macro, porque ele tem aquela visão de números ou aquela visão das informações que chegam até ele. Então a gente precisa sim, ao fazer um planejamento, ter essa equipe junto com a gente. Tabatinho, melhorou um pouco? Estou falando um pouco mais alto? Então, para isso, a gente vai trabalhar, então, algumas fases, algumas etapas do planejamento. Quais são essas etapas? A primeira é aquela que eu frisei muito bem, compreensão da realidade. A gente precisa conhecer qual é essa área, qual é esse território a qual a gente está... Ok, Tabatinho. Ao qual a gente está querendo fazer esse planejamento. Então, informações como população residente, ou no caso, quando a gente trabalha em equipe, que a gente tem nossa área territorializada, qual é a nossa população, quantas pessoas, onde essa população se localiza, idade, escolaridade, a renda. Por que a escolaridade ela é importante? Porque ações voltadas a escolares não vai ser a mesma ação voltada para adulto. A renda também é importante, porque não adianta a gente vir com soluções que muitas vezes esbarram no fato daquela população não ter acesso ao nosso objetivo para melhoria. Então, às vezes, a gente tem que ampliar a nossa ação, não só para a área da saúde, mas também envolvendo assistência social, no caso da escolaridade, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação. Então, toda essa compreensão da realidade ela é de suma importância. Epidemiologia. Por que é importante a gente ter dados de indicadores? Se a gente quer saber se uma ação ela foi resoluta, a gente tem que saber qual o nosso perfil antes e o nosso perfil depois. Ou seja, qual era a nossa situação antes e qual é a situação que a gente atingiu, para a gente saber se nossa ação foi eficiente. Um exemplo, a gente quer, por exemplo, na área de saúde bucal, saber se uma determinada ação de prevenção surtiu efeito e reduziu a quantidade de cárie. Se a gente quer saber se houve redução, a gente precisa saber qual era a nossa situação antes da
população, para depois a gente, após um novo levantamento, saber qual foi essa mudança. Um indicador muito interessante para isso é o CPOD, porque a gente tem uma estimativa da situação de uma determinada população por faixa etária, por exemplo, no caso do nosso último levantamento do projeto SB, que a gente teve o CPOD nas faixas de 5, 12, 15 a 19, 25 a 49 e acima de 65 anos. Então a gente teve essa faixa etária de uma determinada nível da saúde da população. Se hoje a gente fizer um novo levantamento, nós vamos saber se a nossa situação ela melhorou, piorou, permaneceu a mesma. Então a epidemiologia ela é muito importante para basear dados, inclusive nós vamos ver que quando a gente faz a elaboração do nosso plano, a gente trabalha sobre metas e essas metas são avaliadas através de indicadores. Ofertas e necessidade. Por que é importante a gente saber? Se a gente quer, por exemplo, melhorar o acesso à população, a gente tem que saber hoje qual é o quantitativo de oferta, qual é o quantitativo de vagas que a gente tem hoje no nosso UBS, quais são as ações que a gente faz, tanto na parte assistencialista quanto na parte de promoção e prevenção. Eu tenho hoje ações de promoção e prevenção sendo efetuadas de maneiras quantitativas razoáveis, de uma frequência normal, ou são ações que ocorrem 1 ou 2 vezes por ano? Quais são as necessidades dessa população? Nós precisamos mais de necessidades assistenciais, devemos, junto com essas atividades assistenciais também, fazer atividades preventivas, uma vez que já é de conhecimento de todos, que se a gente não instruir esse usuário a se autocuidar, ou seja, se não passar instruções ou orientações de conhecimento sobre a importância dele se cuidar, dele se prevenir, ele vai ser um usuário que vai estar sempre voltando ao sistema. Por quê? Se um dia ele teve cárie por falta de escovação, não adianta só a gente restaurar, porque esse paciente ele vai estar retornando com uma cárie em outro dente, ou até mesmo naquele dente que a gente restaurou. Então, não só esse paciente tem a necessidade de um tratamento assistencial, mas ele tem também necessidade de orientação. E isso é de suma importância quando a gente quer fazer mudanças ou melhoria nos nossos indicadores. As opiniões qualitativas. Qual a opinião da população sobre as nossas ofertas? Será que a população tem conhecimento de qual é a UBS a qual ela está territorializada? Será que essa população sabe que a UBS, ao contrário de um pronto atendimento, um pronto-socorro, ele não é uma unidade apenas para atendimento de urgência, ele também é uma unidade para atendimento preventivo, que nessa UBS esse paciente pode estar fazendo uma avaliação e pode estar detectando precocemente um problema. Então essas opiniões são importantes. Os determinantes sociais. O exemplo que eu gosto de dar muito foi quando eu fui coordenador no município, a gente, em uma campanha do programa Saúde na Escola, a gente orientava os professores a estar informando aos pais para que as crianças trouxessem as escovas no dia seguinte para a gente poder fazer escovação. E durante essa escovação a gente observava que muitas crianças não traziam escovas. Em um primeiro momento a gente achou que porque os pais não foram avisados ou a criança esqueceu. Mas numa conversa com os professores a gente observou que não era isso, que na verdade muitas crianças não traziam escovas porque ou não tinham escova em casa ou aquela família só tinha uma única escova que servia a mais de uma pessoa na família. Então ao trazer essa escova, aquela família ia ficar sem escova naquele período. Por que a gente chegou à conclusão? Que não bastava a gente apenas fazer orientação. A gente tinha que buscar formas também dessa família ter acesso às escovas. Como que a gente faz isso? Através de um planejamento conjunto com a Secretaria de Assistência Social ou outras secretarias do município que possibilitasse a gente dar acesso, que seja através da distribuição dessas escovas à família carente, ou através de programas que a gente poderia ter essa escova ou na escola ou na casa. Então é importante às vezes a gente determinar se o problema ele não está só a nível individual, se existem problemas sociais também relacionados ao problema.
Então a gente vê que as fases do planejamento, que vão desde as informações gerais até o determinante social, eles são de suma importância. A gente, por exemplo, elaborar um plano. Vamos melhorar o indicador de saúde bucal, vamos melhorar a cobertura. Ótimo. Mas qual a influência disso na melhoria? Qual a importância? E será que apenas aumentar o número de equipes vai resolver o problema? A gente sabe que ajuda, que melhora, mas será que vai ter o resultado que a gente almeja, ou seja, um resultado direto no indicador de melhoria da saúde bucal? Ou aumentar o número de equipes na estratégia de saúde da família, será que vai resolver os nossos problemas de saúde da população, da atenção básica? Será que a gente não precisa fazer outras ações em conjunto com esse aumento de cobertura? Então, essa é a importância da compreensão. A segunda fase, ela vem da hierarquização dos problemas e definição de prioridades. Se nós sentarmos hoje, que seja em uma reunião, em uma comunidade, em uma associação de bairros, ou mesmo em equipe, a gente vai ver que existe um rol de problemas. Só que o mundo não foi construído em um dia e nem a solução dos problemas também vão se dar em um dia, em um mês, em um ano. A gente precisa, às vezes, criar uma hierarquização, saber quais são as prioridades, quais são os problemas que a gente precisa agir de imediato. Um surto agudo de uma determinada doença, ela tem prioridade a um problema crônico que vai demandar um determinado ação a longo prazo. Então, é lógico que a gente vai intervir primeiro em ações agudas, em problemas que a gente tem uma solução a curto prazo e deixar as soluções a longo prazo para um segundo momento, lógico, não esquecendo dessas ações. Então, hierarquizar esse problema é de suma importância. Elaborar. Se a partir do momento eu criei um levantamento desses problemas, eu defini as prioridades, eu preciso agora começar a elaborar um plano, uma execução dessa programação. Então eu tenho que começar agora a determinar ações e determinar prazos. Qual o maior problema hoje que a gente vê em relação à execução de planejamento? Levanta-se as necessidades, elabora-se ações, só que não existe um planejamento, não existe prazo. E o que acontece quando a gente não determina prazo? Fica sempre aquele empurrômetro, sempre empurrando para o dia seguinte, para o mês seguinte, para o semestre seguinte, e aquelas ações nunca são executadas, porque acabam surgindo novas prioridades, acabam surgindo novos problemas, e a gente tem que, às vezes, focar no que a gente está fazendo. Então, a gente tem um calendário de programação, ela é de suma importância para a gente começar o quê? A monitorar se essas ações já passaram do prazo, o porquê que passou, quais são os motivos, e também para a gente cobrar, para a gente chegar numa determinada equipe e falar, ó, a sua ação estava programada para ocorrer até o mês de abril, nós já estamos em junho e até agora não houve o início da ação. Foi pactuado, está aqui no cronograma, então, ao termos prazos pré-estabelecidos, a gente tem como monitorar e cobrar a não execução desse prazo. E com isso a gente chega exatamente no quarto passo, que é o acompanhamento e avaliação. Quando falamos de acompanhamento, falamos o quê? De monitoramento. A gente precisa monitorar se essas ações estão sendo executadas, nós precisamos monitorar se essas ações estão sendo executadas corretamente, não basta agir, tem que agir de maneira eficaz. E ao longo desse período de monitoramento, ao final a gente vai ter a avaliação. Essa avaliação vai servir para saber se a ação foi executada e também se ela surtiu efeito. Por que a gente precisa fazer essa avaliação? Vocês vão ver mais para frente que o plano municipal ele é para 4 anos. E dentro de cada ano a gente estipula uma meta. Só que em um ano anterior a gente observar que essa ação ela não conseguiu atingir a meta, a gente tem que reavaliar aquela ação e, às vezes, até alterar a programação para o ano seguinte. Por isso que, apesar do plano ser de 4 anos, a nossa programação ela é anual, para exatamente a gente
através da avaliação do ano anterior, ver se nós vamos continuar com aquela ação para atingir a meta após 4 anos, ou se a gente vai modificar aquela ação no intuito de, aí sim, ao final de 4 anos, a gente conseguir a tal meta planejada no plano. Dúvidas até agora em relação às fases de planejamento? Diante disso, eu vou botar, hoje a gente existe 2 tipos de modelo de planejamento. Nós temos o modelo normativo, que é aquele em que a gente vai elaborar uma sequência de ações em relação aos problemas que vão sendo enumerados. Ele é um plano em que a gente não tem uma discussão em grupo. Ele é um plano em que a gente parte de informações já pré-existentes, que seja através de informações de sistema ou de indicadores, e a gente vai normatizar ações para resolver ele. Hoje ele não é um plano muito usual. Nós trabalhamos mais um modelo estratégico situacional, que é um modelo em que a gente, além de analisar toda a situação em equipe, a gente cria estratégias para resolver os problemas. Então, o modelo estratégico situacional, que a gente tem a sigla PES, ele significa trabalhar com um conceito central de conflito, partindo da ideia de que a realidade ela é histórica e dinâmica, socialmente produzida pela atuação dos diferentes atores. Ou seja, a gente às vezes tem uma realidade em uma determinada área dentro do município que não reflete às vezes em outra área. Exemplo, ações que a gente tem na área urbana não é muitas vezes igual ou é mais indicado, por exemplo, numa área rural. Exemplo, visita domiciliar semanal. Numa área urbana é muito mais fácil, você tem acesso terrestre, às vezes por ruas pavimentadas. Às vezes na área rural, esse acesso pavimentado em época de chuva nem sempre é acessível. No caso da população ribeirinha, às vezes você não tem condições de estar fazendo uma visita semanal devido à distância logística para determinada comunidade. Então você tem realidades dinâmicas. Aqui um exemplo muito nosso do Amazonas, a gente tem as cheias dos rios. Então ações na época da vazante, muitas vezes não são as mais indicadas do que a época da cheia. Nós temos a sazonalidade da malária. Então, às vezes, a gente pode fazer uma atuação previamente do que, às vezes, fazer uma ação apenas quando existe o surto da malária. Então, essa realidade, ela vem de um histórico, ela é dinâmica e depende muito da realidade social. Uma comunidade ribeirinha, ela tem um acesso muito menor do que uma população urbana a determinados serviços. Como que a gente vai saber disso? Através de reuniões de equipe e através de um levantamento de necessidades por área territorializada. Com isso, a gente tem uma hegemonia de seus projetos construindo diferentes diagnósticos interessados por uma mesma realidade e propondo diferentes planos de ações para o alcance dos objetivos, que é resumindo o que eu acabei de falar. Cada localidade tem uma realidade, cada localidade tem uma especificidade. No caso nosso aqui, cada localidade tem uma logística diferente, então para cada realidade, para cada localidade, um plano de ação diferente. Por isso que ele se chama um modelo situacional, ou seja, a gente vai analisar cada situação. E essa é uma característica que o planejamento estratégico incorpora, ou seja, existem vários atores envolvidos e as estratégias para equacionar e solucionar também são diferentes. Então, um plano, muito mais do que um alcance de meta, ele tem que ser um plano factível, um plano possível e um plano realizável. Então, não adianta a gente elaborar aqui no nosso plano que toda a população, como resolutividade de visitas semanais, se numa determinada localidade ribeirinha a gente não tem condições de estar abarcando isso. Então a gente vai ter que o quê? Modificar para aquela realidade, não desmerecendo aquela a qual eu posso fazer essa ação.
Então, de modo sintético, trabalhamos com alguns momentos no planejamento estratégico. Quais são eles? Num primeiro momento, a gente tem um momento explicativo, no qual se enfatiza o levantamento e explicação de problemas sobre os quais se deseja atuar. Então, durante uma reunião são levantados todos os problemas. A gente vai ver que existem 6 etapas que a gente deve cumprir para se chegar a um planejamento eficaz, mas nesse momento explicativo a gente vai levantar quais são os problemas e vamos também levantar sugestões para a solução desses problemas. No segundo momento, a gente vai ter um momento normativo, no qual se desenham intervenções sobre os problemas analisados. Então, a gente tem quais são os problemas e quais são as possíveis soluções. Então, agora a gente vai começar a desenhar o quê? As ações que devem ser feitas. Exemplo, se eu detectei que em uma determinada região, numa determinada área, eu tenho altos casos de doença diarreica. Qual seria a solução? A solução seria, então, a redução de novos casos. Quais ações que a gente pode fazer? A gente pode tratar dos casos agudos com medicamento e podemos fazer campanhas de prevenção, orientando a população sobre o consumo da água ou alimentos contaminados. Uma outra ação, e aí seria já uma ação intersecretarias. Nós podemos analisar junto à Secretaria de Obras a questão da gente criar condições de coleta desse esgoto, que seja através de uma fossa séptica ou da interligação daquela casa à rede de esgoto do município. Então a gente vê que a gente tem uma fase de levantamento do problema, o que nós precisamos fazer para acabar com aquele problema e quais ações a gente precisa fazer. Nós temos também, logo em seguida, um momento estratégico, no qual se busca analisar o potencial de mudança e a viabilidade das proposições. Então, quando a gente fala nessa ação intersecretarias, em que a gente vê, por exemplo, a construção de fossas sépticas, qual é o potencial dessa mudança? O que isso vai interferir no meu indicador de novos casos de DDA? Qual é a viabilidade? Ou seja, é uma governabilidade que imputa apenas a mim? Não. É uma governabilidade que depende de outros atores. Então, como que a gente poderia estar chamando esses atores? Hoje o município ele tem condições de estar arcando com essa nova ação, porque não adianta a gente também chegar e propor uma ação se ela é uma ação que ao final não vai poder ser resolvida por falta da governabilidade. Então, às vezes a gente tem que propor essa ação, mas saber se eu não posso resolver isso, quais são as outras ações possíveis. Por exemplo, orientação da população sobre não entrar em contato com essa água contaminada, a utilização do hipoclorito na lavagem dos alimentos, na utilização do hipoclorito na água para diminuir a quantidade de parasitos na água. Então a gente tem também outras possibilidades que podem reduzir e nós propormos, num segundo momento, essas ações macro. E o último momento seria o momento tático operacional, no qual se leva a cabo a operacionalização e o acompanhamento do plano. Então nós fizemos o levantamento, determinamos quais são essas ações, analisamos a viabilidade e a nossa governabilidade sobre realizar aquelas ações, e a partir do momento que a gente detecta que as ações são possíveis, a gente vai começar o quê? Levar a cabo, ou seja, a gente vai começar a agir, a pôr em prática e acompanhar. Por quê? Se a gente não faz esse acompanhamento, essa ação ela pode não ser executada em sua plenitude, essa ação pode se mostrar não viável, sendo necessária algumas alterações, ou até mesmo observar se essa ação está sendo executada. Às vezes, por questão de cronograma, ela é deixada de lado, e quando a gente vai observar, a gente já está chegando ao final do ano, e a ação ela foi posta de maneira incompleta. Então, isso já vai mostrar que ela não vai surtir efeito, não é porque ela não tinha eficiência e nem eficácia. Foi exatamente porque ela não foi colocada em prática como deveria ser.
Então, essas são as etapas que a gente tem no nosso planejamento estratégico situacional. Nesse sentido, vale lembrar que a metodologia ela precisa estar sintonizada com o tipo de problemática. Ou seja, a gente tem que elaborar soluções que tenham a ver com o nosso problema. Se a gente, por exemplo, vinha falar de ações de palestras sobre cuidado com o corpo, são ações válidas? São. Higiene corporal é uma ação válida. Agora, qual a eficácia que isso teria, por exemplo, na redução de doenças diarreicas? Pouca ou quase nenhuma. Então, a gente precisa também saber se a nossa ação está sintonizada com a solução do nosso problema. Para possibilitar um exercício analítico capaz de subsidiar a montagem de um plano consistente, mas ao mesmo tempo que seja viável de ser montado por quem está planejando, também a gente não pode elaborar uma ação, por exemplo, eu solicitar que uma equipe faça uma determinada intervenção ou uma determinada ação educativa, se essa equipe também não está capacitada para tal. Exemplo, eu quero, por exemplo, que um ACS, ao fazer uma visita, passe uma determinada informação, uma determinada informação ou instrução, se o próprio ACS nunca foi capacitado a estar passando aquela informação. Então, entre as ações, eu tenho que estar colocando, então, qualificação dos meus profissionais para orientação, capacitação dos profissionais a estar levando essa informação. Então, um planejamento, ele não basta ter ação. Eu tenho que ver se aquela ação ela é possível e se os meus atores estão preparados para passar aquela informação. A figura do mediador no planejamento, quando presente, pode ajudar bastante, inclusive na gestão do tempo do ator ou grupo que planeja a atenção ao qual está centrada a cada momento. A gente sabe que muitas vezes uma reunião ela acaba se destoando do assunto principal. Então é interessante em reuniões de planejamento a gente ter sempre um mediador que traga o foco da discussão, principalmente quando a gente tem uma discussão mais ampla ou uma discussão rica, em que outros assuntos que seriam pertinentes, mas não naquele momento, são levados a cabo. Então é interessante toda uma discussão, a gente tem um mediador que pode estar anotando aquelas sugestões, mas deixando para um segundo momento, sendo naquele momento a discussão foco sobre determinado assunto ou sobre determinada ação. Isso é importantíssimo para a gente não perder o rumo da nossa discussão. Feito então essa introdução sobre conceitos da importância e o que é planejamento, eu gostaria agora de estar discutindo um pouco mais aprofundadamente um passo a passo que eu acho que é de suma importância. Esse passo a passo ele foi tirado do curso de microgestão em saúde da Universidade Federal Fluminense, que é exatamente um passo a passo para a gente seguir uma linha de raciocínio para que o nosso planejamento ele não fique vago e ao mesmo tempo que a gente pule alguma etapa que vai estar influenciando no nosso resultado final. Ele é um passo a passo de 6 etapas, tá? Em que a primeira etapa seria a organização do planejamento. É importante planejar um momento de realização para evitar que as pessoas fiquem desconcentradas e ao sair a todo momento para atender ligações, por exemplo. O tempo de realização, bem como o local e recursos adequados. Então, quando a gente vai fazer uma reunião de planejamento, é importante a gente salientar a importância de cada ator nessa reunião e saber que essa pessoa ficar saindo toda hora acaba desconcentrando os outros participantes, que seja para atender uma ligação, que seja para resolver um problema. Eu acho que quando a gente marca uma reunião de planejamento, aquele horário tem que ser pré-definido para aquilo, para que a gente não perca o foco. A gente tem que também determinar o tempo, porque a gente começar uma reunião sem prazo para terminar, a gente acaba fugindo muito do tema da reunião. Então, por exemplo, se a gente tem vários temas, vamos dividir isso em várias reuniões, em que fica pré-determinado que cada reunião vai ser sobre aquele tema, que o determinado tema fique para a reunião seguinte.
e que a gente esteja um local e recursos adequados. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma apresentação, que a gente tenha todos os equipamentos já pré-determinados, que não fica aquele negócio de ficar improvisando, porque isso faz a gente perder muito tempo e o foco da reunião. Então, organizar o planejamento ele é de suma importância. Organizar o tema. Se a gente vai fazer uma reunião que a gente vai falar sobre um determinado problema, aquela reunião é para aquele problema, aquele é o tema da reunião. Caso surjam outros temas, marca-se uma reunião seguinte, anota-se, mas vamos deixar para discutir aquele outro tema em um outro momento, porque senão a gente não resolve nem aquele tema proposto e nem o outro que foi proposto em seguinte. Segundo passo, levantamento dos problemas. Então a gente tem uma reunião em que a gente quer determinar soluções para a melhoria dos indicadores de saúde bucal, ou uma reunião para determinar a melhoria dos casos ou indicadores de DDA, doença diarreica. Então a gente vai começar então com um levantamento de problemas, levantamento de ideias, que é o que a gente chama em inglês de brainstorm ou tempestade de ideia. Como que funciona isso? A gente vai deixar em aberto que cada participante levante sugestões, problemas de maneira livre. A gente não vai impor regras. Por quê? Quando a gente começa a cercear muito os participantes, a pessoa acaba ficando inibida, ou seja, ela acaba deixando de dar uma ideia. Então, nesse primeiro momento, por mais que possa achar assim, mas vai surgir várias ideias, vamos deixar o tema livre, vamos deixar que todos façam o levantamento, vamos deixar as pessoas falarem e emitirem opiniões livremente, evitando críticas, pois elas podem ser inibidas a falar. Então a gente vai acolher todas aquelas ideias, estimulando aos presentes, quanto mais ideias, melhor. Depois, a gente vai fazer uma busca de associação. Então vamos lá. Primeiro a gente vai anotar todas as ideias. Pode ser num pedaço de papel, pode ser numa lousa, no que seja. Depois a gente vai tentar associar essas ideias. Associar de que maneira? Ver a correlação que cada ideia tem formando blocos. E no segundo momento a gente vai ver quais são os blocos que são pertinentes para discussão naquele momento e quais são os blocos que poderão ser aproveitados em um próximo momento. Novamente para viabilizar o tempo. E a partir daí buscar uma construção participativa o tempo todo. Então, após a construção desses blocos, a gente vai começar então a discutir as ideias daquele bloco, para saber se aquelas ideias são problemas ou se aquelas ideias são sugestões. Sugestões de ações ou sugestões de melhoria. Num terceiro momento, então, a gente vai ter o quê? A priorização. Então, a gente já fez o levantamento das ideias, nós fizemos uma tempestade de ideias, separamos aquelas ideias pertinentes ao momento daquelas que a gente vai discutir no momento posterior, e dentro daquelas ideias pertinentes, a gente vai separar aquelas que são problemas daquelas que são sugestões. Então, ao término da tempestade de ideia, o grupo terá agora uma listagem de problemas. E agora será necessário organizar. Então, dentro das ideias, a gente vai determinar quais são os problemas e separar agora, nesse momento, daquelas ações ou sugestões de melhoria. Porque os problemas vão ser o alvo das nossas ações e aí sim a gente vai poder aproveitar aquelas ações ou aquelas ideias como ideias de melhoria para a solução dos problemas. Como que a gente vai fazer isso? Através da quarta etapa, que é processando os problemas. Então, a partir da priorização dos problemas levantados pelo grupo, será realizada uma nova tempestade de ideia, ou seja, assim que for determinado quais são os problemas levantados em relação ao nosso problema-chave, a gente vai agora, numa nova etapa, levantar ideias de sugestões de ações ou de melhorias que serão aproveitadas aquelas que foram já levantadas no primeiro momento. O que a gente colocaria, então, nesse desenho, nas raízes? A gente colocaria todos os problemas que já foram levantados. O que seria o nosso caule? Seria o nosso problema central.
por exemplo, alto índice de doença diarreica no município, alto índice de cárie no município, e em cima a gente vai colocar o quê? O que são aquele problema principal que está no caule, e acima a gente teria então as sugestões de ações ou ideias para melhoria daquele problema, que seja o problema central ou o problema que vai solucionar aqueles problemas das raízes, que vai estar refletindo diretamente no nosso problema central. Então a gente vê que a gente teve na etapa 1 a organização do planejamento, ou seja, organizar a reunião, organizar o tema, organizar o tempo. No segundo momento, a gente vai deixar o tema livre para levantamento de ideias, que sejam ideias-problema, ideias de sugestões de melhoria, ideias de ações. Vamos separar todas essas ideias em grupos, ou seja, a gente vai separar em um grupo aquelas ideias pertinentes àquela reunião, em um outro grupo, ideias que podem ser discutidas numa possível reunião posterior, e vamos separar dentro daquelas ideias pertinentes à reunião aquilo que são problemas daquilo que são ações ou sugestões de melhoria. Então, no terceiro momento, a gente vai priorizar aqueles problemas e vamos agora começar a ter uma nova etapa, num quarto momento, que seriam ideias para resolver aqueles problemas. Ideias essas que já podem estar dentro daquelas sugestões que foi levantada no primeiro momento, ou podem surgir novas ideias. E com isso a gente vai montar a nossa árvore esquema, em que na parte de baixo do nosso esquema vão estar os problemas, no centro a causa ou o tema principal do que começou aquela reunião de planejamento, e em cima as sugestões de ações e melhorias. Pronto. Então a gente já determinou quais são os nossos problemas, a gente já visualizou quais são esses problemas, nós já temos então ideias e sugestões para as ações, nós temos ideias e sugestões para a melhoria, agora a gente vai construir um plano de ação. O que é essa construção de plano de ação? Nós vamos começar a viabilizar então a viabilidade dessas ações que já foram sugeridas, ou a gente vai começar a traçar ações para aquelas ideias de melhorias que não têm uma ação pronta, analisando quem são os atores, analisando o cronograma de implantação dessas ações, determinando qual etapa cada ação dessa deve seguir, para a gente poder possibilitar um monitoramento, como que essa ação ela vai ser executada. Vai ser executada só pela equipe? Vai ser executada por todos os membros da secretaria? Nós vamos ter outros atores envolvidos, por exemplo, atores de fora da secretaria, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação. Então, isso tudo a gente vai, então, traçar o nosso plano de ação. Porque não basta a gente conhecer o problema, a gente também tem que apresentar a solução. Então, após a definição do problema, o passo seguinte é pensar as estratégias para o enfrentamento do problema. Agora é o momento de iniciar a elaboração do plano propriamente dito. Cada ação deve ser identificadas as dificuldades, as facilidades, os recursos necessários, os prazos, os responsáveis e os mecanismos de acompanhamento. Isso pode ser feito através de uma tabela no Excel, em que na primeira coluna eu vou ter qual é a ação, na segunda coluna eu vou identificar quais são as dificuldades e as facilidades, numa terceira coluna eu colocaria quais são os recursos necessários para a execução dessa ação, na quarta coluna eu colocaria o prazo, ou seja, quando que ele vai se iniciar e quando ele vai se finalizar, ou seja, o prazo para início dessa ação. Na quinta coluna eu colocaria quais são os responsáveis, ou seja, se vai ser a equipe, se vai ser a secretaria, se vai ter outros atores envolvidos. E, por fim, como que vai ser feito esse acompanhamento? Esse acompanhamento vai ser em relação ao número de ações executadas? Vai ser em relação a algum indicador? Porque a gente não pode fazer uma ação sem acompanhamento. Senão a gente não vai saber jamais se aquela ação foi feita de maneira eficaz, para a gente saber se realmente ela surtiu efeito ou se a gente deve repensar naquela ação. E, por fim, chegando ao passo 6, nós vamos falar agora sobre fazer a gestão do plano de ação e o acompanhamento e avaliação.
Então, a partir do momento que eu elaborei o plano de ação, eu tenho que colocar agora ele em ação. Então, pode ver que apesar de a gente estar falando de planejamento, o planejamento não é só elaborar sugestões ou elaborar ações. Faz parte do planejamento também a execução da ação e o monitoramento. Porque se eu determinar que uma ação ela foi feita de maneira eficaz e ela não surtiu o efeito que deveria ter surtido, eu vou repensar aquela ação ou propor uma nova ação. Então a gente vai, além de planejar bem, inclusive definido ações, prazos e responsáveis, é fundamental analisar se vale a pena realizar algumas ações ou operações antes de outras. Ou seja, a gente vai criar o quê? Uma estratégia de prioridades. Então, o mais quanto será pensar é combinar o acompanhamento. Para isso, vale observações, análise das ações, e isso pode ser através de indicadores de resolutividade ou de eficiência das ações, ou seja, eu posso monitorar se aquela ação está sendo efetiva, ou eu posso criar um indicador que pode ser analisado a cada 4 meses ou a cada 3 meses, para ver se aquela ação está surtindo efeito. Então, a gente, resumindo, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente precisa focalizar em 6 passos. Primeiro passo, a organização que seja do dia, da equipe, do horário e do tema, para que a gente não perca o foco e aquela reunião do planejamento acaba se perdendo. Então, primeiro, organização do encontro. Segundo, organizei, eu vou começar a levantar então ideias que sejam de problemas, que sejam de sugestões, para combater o problema foco, ou problema central. Nessa etapa, eu libero as ideias, eu não crio restrições. Terceiro, eu vou organizar essas ideias, separando aquelas que são pertinentes daquela reunião, daquelas que vão ser discutidas numa próxima reunião. E vou separar aquelas que são relacionadas ao problema e daquelas que são relacionadas à solução. Quarto, eu vou então agora começar a otimizar, criando o esquema da árvore, em que eu vou estar separando quais são os problemas daqueles que são soluções e vou estar abrindo um novo debate de novas sugestões para aqueles problemas que agora estão focados. Vou também priorizar quais são os mais pertinentes de um primeiro momento daqueles que vão ser trabalhados no segundo momento. Quinto, eu vou começar então a traçar um plano de ação. Quais são as ações que eu preciso para resolver os meus problemas que vão acabar repercutindo no problema central. E sexto, eu vou colocar essas ações em prática e vou começar a avaliar. Então esse é um resumo esquemático que a gente pode estar fazendo ao estar elaborando o nosso planejamento, que seja ele o planejamento anual, através da Programação Anual de Saúde, ou um planejamento para uma determinada ação para a solução de um problema. E agora eu vou dar início à nossa segunda parte, hoje, da nossa web palestra, que é relacionada aos instrumentos de planejamento em saúde pública. Hoje, a gente tem 3 instrumentos obrigatórios, todos eles estão presentes na Lei Complementar 141, que fala sobre os instrumentos de planejamento da gestão pública. Quais são eles? O primeiro deles é o Plano Municipal de Saúde. Ele é um plano que ele é elaborado no primeiro ano da nova gestão e ele é válido por 4 anos, ou seja, ele tem validade durante os 3 anos do atual gestor, mais 1 ano do gestor seguinte. Por que esse 1 ano do gestor seguinte? Porque o gestor que assume na sequência, ele tem 1 ano para estar elaborando, através da participação popular nas conferências municipais de saúde, no levantamento dos problemas e na avaliação situacional do município, na aprovação tanto em conselho quanto no órgão legislativo, para aí sim ser colocado em prática nos próximos 3 anos. Então, ele já, o atual gestor ele já entrega pelo menos o primeiro ano pronto para o gestor seguinte, para ele ter esse prazo. Nós temos a Programação Anual de Saúde, como o próprio nome diz, ela é anual, e são as ações coletivas e individuais que a gente precisa para pôr em prática as diretrizes, objetivos e metas
elaborados no Plano Municipal de Saúde. Eu vou estar detalhando isso daqui a pouco. E nós temos o relatório anual de gestão. O que seria esse relatório? Ao final do exercício de um ano, é feito um relatório de todas as atividades executadas, é feito um relatório daquelas atividades que atingiram o seu objetivo, daquelas que não atingiram, e é feito um relatório que é apresentado ao Conselho, mostrando as melhorias, as ações, e através desse relatório é utilizado também na programação do ano seguinte, porque através desse relatório é observado o que não foi atingido como meta, para que seja trabalhado no ano seguinte, através da melhoria da própria ação ou da mudança da ação para aquela meta. Então, o que seria o Plano Municipal de Saúde? Ele é um instrumento de planejamento do SUS, com uma vigência de 4 anos, atividade obrigatória, segundo o artigo 3º da Portaria 2135, de 25 de setembro de 2013, ela dispõe que o Plano de Saúde é o instrumento central de planejamento a ser elaborado a partir de uma análise situacional que reflita as necessidades de saúde da população e apresente as intenções e os resultados a serem buscados no período de 4 anos, expresso através de diretrizes, objetivos e metas. O plano de saúde ele serve de base para a execução, o acompanhamento, a avaliação e o exercício da gestão do sistema de saúde em cada esfera do governo. O plano de saúde ele norteia a elaboração do planejamento e o orçamento do governo no tocante à saúde. Ele deve ser elaborado durante o exercício do primeiro ano de gestão, da gestão em curso, e é executado a partir do segundo ano da gestão até o primeiro ano da gestão subsequente. Então a gente observa que ele é um instrumento obrigatório, é um instrumento que ele deve ser feito através da análise situacional que reflita as necessidades de saúde da população e que apresente nesse documento as intenções e os resultados a serem buscados nos períodos dos próximos 4 anos, expresso através de diretrizes. Essas diretrizes vocês vão ver que elas são indicadas pelo Conselho Nacional de Saúde, então elas são diretrizes nacionais, e através dessas diretrizes nacionais que são pactuadas e avaliadas pelos Conselhos Municipais de Saúde, a Secretaria então vai elaborar, através de validação em conselho, os objetivos para que seja atingida aquela diretriz e as metas desses objetivos. E é lógico o indicador para monitoramento, já que o plano ele serve de base para execução, acompanhamento e avaliação do exercício da gestão do sistema de saúde em cada esfera do governo. Qual é a estrutura mínima desse plano municipal de saúde? E é aí que eu venho com essa observação, que o plano atual dos municípios eles foram elaborados, já que o primeiro ano de gestão dessa gestão atual foi o ano passado, então ele foi elaborado em 2018, então apesar de eu estar discutindo da elaboração, ele já se encontra pronto, e eu convido a todos a estarem conhecendo esse plano, a estar procurando a secretaria, procurando esse plano, que pode ser tanto na secretaria quanto no Conselho Municipal, e que a gente tenha conhecimento, que a gente faça uma leitura desse plano, porque como esse plano ele é mutável, ou seja, ele pode ser modificado ano a ano, se a gente observar que existe ideias ou sugestões que podem ser incorporadas ou aperfeiçoadas, a gente pode estar fazendo isso e passando isso no Conselho. Porque toda modificação do plano obrigatoriamente tem que ser validada pelo Conselho. Então, por favor, procurem conhecer o plano municipal dos seus municípios, procurem ver se a sua área técnica está contemplada, se existe ações para a sua área técnica, se hoje existe falta de ações que sejam sugerido, então, essa modificação desse plano, porque ele é essencial, porque ele é o balizador, é ele que estrutura a programação anual de saúde. É o plano que garante recursos, que garante verbas municipais. Então, se a gente conseguir que uma determinada ação seja contemplada no plano, a gente tem isso garantido na execução orçamentária do ano seguinte, já que se ele foi pactuado e validado pelo Conselho, significa que a Secretaria tem que
providenciar maneiras ou recursos para que seja executada aquela ação. Lógico, na ação no ano seguinte, porque a lei orçamentária ela é elaborada um ano para ser executada no ano seguinte. Então, se eu fiz uma modificação esse ano, então aquela nova diretriz ela vai fazer parte da LDO que é discutida no primeiro semestre, ela vai ser votada como lei orçamentária no segundo semestre para ser executada no ano seguinte. Então, qual é a estrutura mínima do nosso plano municipal? A identificação do município, a apresentação e introdução, ou seja, quais são as características daquele município, tanto socioeconômico, características peculiares ou específicas, como total de população urbana, total de população rural, escolaridade, renda. Então, isso tudo faz parte da nossa identificação e apresentação do município. Temos análise situacional. Qual é a situação hoje da saúde do município? Quais são os principais casos de morbidade? Quais os principais casos de atendimento ambulatorial? Casos de internação? Problemas evidentes? Problemas a serem enfrentados? O nosso perfil epidemiológico. Então, isso tudo faz parte da análise situacional. Como que a gente pode ter esses dados? Nós temos hoje os indicadores, que fazem parte dos indicadores do CISPACTO, PQAVS, PEMAC e outros indicadores que podem ser acessados através do SIM, SINAM, SINASC, ou através dos próprios indicadores que podem estar sendo apresentados no plano municipal anterior. Então, todos esses dados podem ser utilizados para a nossa análise situacional. Feita essa análise situacional, a gente vai para a próxima etapa. Eu estou trazendo essa discussão exatamente por isso, que a saúde bucal que ela faça parte desse grupo de discussão. Muitas vezes, quando é feita a elaboração da programação, ou quando foi feita a elaboração do plano, muitos coordenadores não participaram da elaboração dos problemas. A gente vê que a saúde bucal ela não é dado o devido destaque que deveria ser dado no plano municipal. Nas programações, a gente vê muitas vezes só em relação à cobertura ou ações assistencialistas, e a gente sabe que a saúde bucal é muito maior que isso. Então, eu acho interessantíssima essa participação que a ANAMAN está tendo nas reuniões para a elaboração do plano e da programação anual de saúde que a gente vai estar discutindo daqui a pouco. Então, dando continuidade, após a análise situacional, a gente vai ter o que, então? As diretrizes, que, como eu disse, as diretrizes elas são indicadas através do Conselho Nacional de Saúde. Então, vou abrir um parênteses aqui em relação ao momento ímpar que a gente tem, que são agora a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde, porque é exatamente essa discussão que a gente vai ter agora, nessa etapa municipal, que vai ser um direcionamento na Conferência Nacional, e é dessa Conferência Nacional que saem as diretrizes da saúde para os próximos 4 anos. Então, eu acho uma oportunidade ímpar que todos participem dessa etapa municipal, elaborando sugestões para a nossa Conferência Nacional de Saúde. Então, não deixem de participar, não deixem de discutir previamente com as equipes ideias para estar sendo propostas nessa conferência municipal, porque é nessa fase que a gente tem condições de estar sugerindo soluções para problemas que venham de ajuda a nível da União, a nível federal, que venha a refletir na nossa realidade municipal. Então, através dessa Conferência Nacional vão sair as diretrizes para os próximos 4 anos, e são exatamente essas diretrizes que fazem parte do nosso Plano Municipal de Saúde. Os objetivos. Então, diante das diretrizes, a gente vai ter os objetivos necessários para a gente estar alcançando aquela diretriz. Quais são as metas que o município tem relacionado àquela diretriz e quais são os indicadores que a gente vai estar utilizando para estar monitorando essas nossos objetivos. Por fim, a gente vai já inicialmente traçar no nosso Plano Municipal de Saúde as principais ações para que a gente possa estar atingindo então esses objetivos. Para ficar uma maneira mais clara de vocês entenderem, esse é o exemplo hoje de uma diretriz que foi indicado pelo Conselho Nacional de Saúde,
Nesse caso seria garantia do acesso da população aos serviços de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, mediante o aprimoramento da política da atenção básica. Então, essa é uma diretriz que se encontrava no nosso último Plano Nacional de Saúde, e em cima disso, a título de exemplo, um objetivo seria, então, ampliar e qualificar o acesso da população às ações e serviços de saúde básicos do município. Então, a gente tem como objetivo municipal ampliar e qualificar o acesso à população. Qual que seria a descrição das metas para que a gente possa atingir, então, essa ampliação? Nós teríamos aumentar o percentual de cobertura populacional das equipes de atenção básica, nós teríamos aumentar o percentual de cobertura populacional das equipes básicas de saúde bucal e aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. Então, a gente vê que a gente, para a gente atingir o nosso objetivo, a título de exemplo, nós queremos 3 metas. Aumentar a cobertura populacional da atenção básica, aumentar a cobertura das equipes básicas de saúde bucal e aumentar o percentual de cobertura do acompanhamento do Bolsa Família. Então, a gente vê que a gente tem 3 metas. Em cima dessas 3 metas, a gente precisa de ações. Então, a gente vai estar elaborando ações macros nesse primeiro momento, já que a gente fala de Plano Municipal de Saúde, e vocês vão ver que no segundo momento, quando a gente falar de Programação Anual de Saúde, que é aquele instrumento anual, a gente vai, então, começar a criar ações micro, ou seja, ações que a gente vai fazer durante um ano para a gente atingir essas metas, que, por consequência, vai fazer a gente atingir o objetivo ligado à nossa diretriz. Para a gente ver se a nossa meta está sendo atingida, a gente precisa de um indicador, porque a gente só vai saber se a gente conseguiu melhorar, ou seja, se a gente conseguiu atingir uma meta, se a gente observar que houve uma melhoria no indicador. Nesse caso, o aumento da cobertura populacional, a gente tem o indicador do Pacto Federativo, que é o de cobertura da atenção básica. Na cobertura de saúde bucal, a gente tem o Pacto Federativo, cobertura de equipes básicas de saúde bucal. E na meta, aumentar o percentual de cobertura do Bolsa Família, a gente também tem um indicador do Pacto Interfederativo, que é a cobertura de acompanhamento. Então, a gente já tem um indicador pronto. Quando uma ação já existe um indicador pronto, a gente já pode utilizar ela e utilizar o sistema para acompanhar. Agora, existem ações, por exemplo, vou dar um exemplo da saúde bucal, aumento de ações coletivas de prevenção. Não existe um indicador próprio, mas a gente pode criar um, que é o indicador de número de ações executadas. Então, a gente cria um indicador, que é o número de ações educativas coletivas de saúde bucal, e a gente também pode criar uma meta para esse indicador, que seria, por exemplo, 40 atividades ao longo do ano. E esse indicador, mensalmente, a gente vai ver o número de ações executadas e a gente vai monitorando para ver se a gente atingiu a meta, que no caso seria aumentar o quantitativo de ações na parte de prevenção em saúde bucal. Então, a gente pode criar esse indicador, ele não precisa ser necessariamente um indicador pronto. Exatamente, Tabatinga. Ele é interessante, o aumento de cobertura, falando especificamente das equipes de saúde bucal, a gente tem hoje, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que uma equipe ele deve atuar no máximo em uma área com uma população de 3 mil habitantes. Então, se hoje, por exemplo, a gente tem um município com 21 mil habitantes, a gente observa que nessa população o ideal seria a gente ter 7 ou mais equipes. Se esse mesmo município apresenta só 4 equipes, a gente vai observar que a cobertura ela não é de 100%, ela seria de 60%, o que acarreta de ou uma área não é coberta ou a gente tem uma sobrecarga das outras equipes, porque se aquela área que não está coberta, ela acaba procurando áreas hoje onde estão cobertas. Então, se a gente quer melhorar o acesso, a gente precisa aumentar, e nesse caso, se a gente quer ter, então, um acesso 100%, a gente precisa, então, ter uma cobertura de 100%. Nesse caso, do exemplo que eu dei do município de 20 mil habitantes, se a gente tem 4 equipes, seria, então, implantar uma equipe a cada ano até a gente atingir o mínimo necessário. E a partir daí,
observar se 7 equipes são apenas o mínimo necessário, ou quem sabe implantar uma 8ª equipe, para a gente ter uma cobertura mais efetiva. Então, quando a gente fala em aumentar a equipe, seria isso. A gente vai ver ali, então, que no indicador a gente tem o valor apresentado no ano de 2017, então a gente pode recorrer ao CISPAC de 2017. Ou, no caso, por exemplo, a gente está em 2019, a gente pode voltar e ver qual é o indicador de 2018, e em cima desse indicador a gente pode, então, planejar um novo indicador, por exemplo. Se o ano passado eu tive uma cobertura de 60%, eu posso programar, então, que ao longo dos 4 anos eu aumento essa cobertura para 80%, 90%, 100%. Então, a meta, nesse caso, se eu tenho um indicador de 60%, eu posso criar uma meta de 80%, ou seja, aumentar em 2 equipes. E isso é o Plano Municipal de Saúde. Isso pode ser feito em relação às equipes também. Se eu tenho uma equipe de atenção básica cobrindo 60%, eu posso criar como meta aumentar para 70%, 80%. Se eu tenho um acompanhamento de 80% do Bolsa Família, eu posso planejar 85%, 90%. Então, isso seria a meta. Dúvidas até agora em relação a como funciona o Plano Municipal de Saúde? O que são as diretrizes? O que são os objetivos? Quem quiser isso um pouco mais detalhado, existe um site do DEPLAN, que é o www.planejasuzan, que lá vocês podem estar acessando, é só digitar no Google Planeja Suzan, que ele já dá direto, que vocês vão ter lá mais informações a respeito da elaboração do plano. Vocês vão ver que alguns municípios publicaram os planos, então às vezes vocês podem ter acesso a esse plano pelo Planeja Suzan, ou se não, se esse plano não estiver disponível no Planeja Suzan, vocês podem estar procurando então a secretaria dos seus municípios. Então, concluída essa parte do plano, nós vamos agora falar da programação anual de saúde. O que seria a programação anual de saúde? É como se a gente pegasse o nosso plano municipal e dividisse ele em 4 partes. E cada ano eu vou estar traçando exatamente aquela diretriz, aquele objetivo, aquela meta, trabalhar aquele indicador, só que agora eu vou o quê? Eu vou criar uma ação. A ação é essa, que eu vou ter uma meta para aquele ano, ou seja, uma meta de ação de execução, uma meta que aquela ação deva atingir, e eu vou estar vinculando aquela ação a uma meta orçamentária. Exemplo, se eu falo em aumentar o percentual de cobertura da população da atenção básica, significa que eu vou estar implantando novas equipes. Se eu vou estar implantando novas equipes, quais são os recursos necessários para que eu possa fazer essa implantação e que eu possa manter depois essa equipe? Então, a gente tem que vincular isso a uma meta orçamentária. Então, eu vou dar um exemplo esse também está presente lá no site do Planeja Suzan. Então, a gente pega a mesma diretriz que já foi indicada pelo Conselho Nacional de Saúde, que é a garantia de acesso da população aos serviços de saúde em tempo adequado. Qual é o objetivo que o município tem para atingir aquela diretriz? Ampliar e qualificar o acesso da população às ações e serviços. Onde que esse objetivo foi elaborado? Lá no nosso Plano Municipal de Saúde. Lá dentro do plano a gente vai ver que a gente tem metas a ser atingidas. Aumentar o percentual de cobertura, aumentar o percentual de equipes básicas de saúde bucal e aumentar o percentual de acompanhamento do Bolsa Família. Vimos também que existem os indicadores esses que, nesse caso específico, já estão elaborados no CISPACTO. Então agora a gente vai o quê? Elaborar qual vai ser o nosso indicador para aquele ano. Qual é o aumento específico, por exemplo, de cobertura que a gente quer para aquele determinado ano, no caso, esse ano nosso 2019. A unidade medida vai ser o percentual. Então, com isso, a gente vai tentar atingir uma meta anual, ou seja, se eu tenho hoje 60% de cobertura e eu quero atingir uma meta de 70%, então eu vou ter um aumento de cobertura em 10%. Então, eu vou colocar lá que minha meta anual vai ser aumentar em 10%. Qual é o recurso nesse caso? Ele vai ser vinculado à subfunção 301, que é a classificação orçamentária da atenção básica. A gente observa que o plano ele é mais detalhista. Além dele ter todos os diretrizes, objetivos e metas do nosso plano municipal, a gente vai traçar então a ação
e nós vamos vincular aquela ação a uma meta orçamentária. Então eu trouxe aqui um exemplo de ações que a gente pode fazer em uma determinada programação. Vamos supor que a gente queira então melhorar o nosso índice de nosso índice de qualidade de saúde bucal. Ou se a gente gostaria de aumentar o acesso, a gente pode trabalhar com uma ação, no caso, por exemplo, para a saúde bucal, visita domiciliar e buscativa. Eu quero aumentar, por exemplo, meu indicador de tratamento concluído ou meu indicador de primeira consulta programática. O que seria primeira consulta programática? São aqueles pacientes que foram avaliados pelo menos uma vez no ano sobre sua qualidade e necessidade de tratamento. Então, o que eu posso ter como ação? Aumentar o quantitativo de visita ou começar a fazer as visitas domiciliares periodicamente e aumentar a buscativa. Uma área responsável, coordenação de saúde bucal. Eu quero aumentar meus indicadores ou quero aumentar minha cobertura de ações de prevenção ou promoção em saúde bucal. Eu posso estar, por exemplo, trabalhando as ações do PSE. Entre elas a gente tem as atividades educativas, escovação supervisionada, aplicação tópica de fluido e avaliação dos escolares. Então eu quero aumentar minha cobertura de ações preventivas, eu posso estar trabalhando essas ações, que poderia ser responsabilidade da coordenação de saúde bucal junto com a coordenação do PSE. Um outro exemplo, eu quero trabalhar, no caso, ações preventivas para toda a população. A gente tem hoje uma lei estadual que fala que na semana do dia 25 de outubro fica instituída a Semana de Promoção em Saúde Bucal no estado do Amazonas. Então a gente pode estar implantando essa semana no município e na semana do dia 25 a gente pode estar fazendo a Semana de Promoção e Prevenção em Saúde Bucal. No caso, promoção em saúde bucal e prevenção às novas doenças. Então isso pode ficar a cargo da coordenação de saúde bucal. No caso específico lá da cobertura, implantação de novas equipes de saúde bucal, isso ficaria a cargo da gestão da ciência, no qual a coordenação de saúde bucal pode fazer parte na elaboração de possíveis estratégias hoje que necessitam prioritariamente de uma nova equipe de saúde bucal. Nós podemos ter também campanhas de promoção à saúde. Quari, vê se melhorou, por favor. Nós também podemos ter campanhas de promoção à saúde. Essas campanhas podem ser feitas em conjunto com a coordenação de atenção básica e as equipes, tanto da atenção básica, como a equipe multidisciplinar de saúde, quanto a equipe do NASF, fazendo uma campanha em conjunto com a saúde bucal, para a melhoria de campanhas da saúde. Então a gente observa que a gente pode então estar aperfeiçoando nesse sentido ações que promovam a saúde e isso pode estar incorporado à programação anual de saúde. Então isso são ações que são de suma importância estarem presentes na programação anual de saúde. Por quê? Porque isso, além de criar um instrumento de monitoramento, um instrumento da secretaria quando a gente vai elaborar, então quando a gente chega para um gestor e apresenta um projeto, por exemplo, de semana de promoção e prevenção, a gente pode mostrar que ele já faz parte da programação anual, então ele já faz parte dos rolos de objetivos e de ações pactuadas no município, e isso tem uma importância fundamental porque isso pode garantir recursos, pode garantir instrumentos ou pode garantir a participação da equipe. Uma vez que eu tenho um instrumento que garanta a execução dessa ação, eu posso também garantir apoio por parte da gestão para que ele possa sair do papel e ser executado. Então, muito mais do que cobrar na época, planejar essas ações e fazer com que ela esteja presente na programação, garante um instrumento de apoio na época que vocês precisam estar elaborando. Essa programação também pode conter ações que vocês possam precisar ao longo do ano, para não acontecer de vocês tentarem fazer isso no último semestre ou no último trimestre do ano, que a gente sabe que é uma época em que os recursos são menores, já que nós estamos no fim de uma execução orçamentária. Então, se a gente garantir aquela ação na programação, a gente pode também cobrar esse recurso. Então, vamos ficar atento, então, a estar participando. Muitos municípios estão em fase de elaboração da programação, já que ela tem um prazo para ser elaborada até abril. Então, vamos procurar como coordenadores, seja coordenador de saúde bucal, seja coordenadores da atenção básica, profissionais das equipes, vamos começar a participar da elaboração. Vamos fazer igual o nosso colega deu exemplo, que no município dele, os dentistas são chamados para a fase de planejamento, da elaboração do plano. Não vamos perder esse importante instrumento que a gente pode ter
para ajudar a gente na gestão. Eu venho hoje trazer esse alerta e gostaria de deixar como mensagem final essa frase. Está aí uma coisa que ninguém pode fazer por você, ou seja, ninguém pode fazer a sua parte. Cabe a nós tomar iniciativa e procurar ser um gestor presente, um gestor eficaz, que seja através dos instrumentos, seja através das participações em reuniões. Deixo aqui o meu contato para quem no futuro queira esclarecer outras dúvidas. Eu tenho mais materiais a respeito de planejamento, eu tenho mais materiais falando sobre programação anual de saúde, sobre plano municipal de saúde. Quem quiser mais materiais, por favor, me envie um e-mail, saudebucal@saude.am.gov.br. Gente, obrigado a todos, muito obrigado.